Oi, gente. Essa edição do Papo Sem Padrão e do Gerúndio é especial devido à semana das eleições. Eu chamei a Karina Correia, que vai ser a nossa porta-voz desse papo, que é a candidata a vereadora da cidade. Nós falamos um pouco sobre essa falta de representatividade de pessoas pretas periféricas na Câmara Municipal. Inclusive, não se há nenhuma mulher preta hoje na Câmara Municipal da nossa cidade, e isso é preocupante. Então, nós discutimos bastante sobre isso. Ela fala um pouco sobre os projetos e a gente compartilha muitas coisas também. Eu acho que nós estamos num momento de muita urgência em relação a isso e precisamos falar de políticas públicas, sim. Então, esse é o Papo Sem Padrão. Quando chega nessa época, as pessoas começam a torcer o nariz, né? As pessoas começam a ficar, política é tudo igual, não tem jeito, a gente tem que entregar, vamos votar em branco, foda-se, não tenho mais o que fazer, já tem que jogar tudo a Deus dará e é isso mesmo, né? E eu entendo que, na verdade, isso veio, assim, eu, assim como você, né, que somos pessoas, principalmente da periferia, né, que a gente cresceu ouvindo isso de uma forma ainda muito mais incisiva, é muito difícil a gente sair desse discurso, né, porque de fato, né, mas aí depois a gente cresce e amadurece, vai vendo as coisas, né, e vai vendo que, tipo assim, é porque sempre tiveram as mesmas pessoas ali, né? Sempre foram as mesmas pessoas, com os mesmos estereótipos, com as mesmas propostas, e fica esse ciclo vicioso, parece, sabe? Assim, quando a gente argumenta o nosso voto, você já vai pensar de uma forma pessoal, de quem foi a pessoa que me ajudou, que está se candidatando, né? Que me ajudou de uma forma pessoal, ou que ajudou minha família. Então, tem essa cultura do assistencialismo muito enraizada, principalmente para as pessoas periféricas, né, que precisam realmente de ajuda, né? Mas aí, depois que votam, vê que todo mundo é igual, então volta para o ciclo. Como você enxerga esse cenário, assim, pensando agora como candidata? Eu sempre enxerguei esse cenário como uma problemática, tanto da periferia quanto para as pessoas que querem fazer diferente para a periferia. É um problema que se resume à manipulação. Então, o que eu faço? Eu faço com que essa pessoa não tenha o poder de compra e de escolha. Automaticamente, essa pessoa vai pedir socorro para mim. Eu vou ter o socorro que ela precisa. E o resultado disso vai ser essa pessoa totalmente à mercê das minhas Vou guardar vontades isso aqui na manga, né? Vou guardar isso daqui que eu ajudei na manga. exatamente, e daquilo que eu quero que ela faça em algum momento do rolê. É um problema que nós temos nas periferias, falo exclusivamente da periferia de Osasco. É um problema que nós temos aqui e um problema que precisa ser combatido. Como combater esse problema? Com diálogo é muito válido você fazer a pessoa pensar sobre a relação dela, a condição dela de sempre estar recebendo esses favores e precisar disso para sobreviver. Sim. E também a relação dela como pessoa que pode deter o poder. Eu posso ter, em vez de eu receber, eu consigo ter o meu emprego, consequentemente ter uma renda para fazer as minhas escolhas, para ter o poder de escolha, o poder de compra. E isso tem muito a ver com a dignidade. Eu gosto muito de falar sobre dignidade, porque dignidade não se resume a uma coisa. A dignidade ela pode começar por várias coisas e essas várias coisas resultam em dignidade. Então eu costumo dizer que o assistencialismo ele se faz necessário. Mas junto com o assistencialismo, nós precisamos ter um trabalho de base que encaminhe essa pessoa para o mercado de trabalho. De várias formas. Seja com
curso profissionalizante, enfim, existem várias possibilidades, seja com projetos de lei que fomentem empregabilidade dentro da cidade. São questões muito técnicas que podem ser discutidas em conjunto. E aí a pessoa vai e depois, olha, então, estou me candidatando aqui, viu? Vota em mim. Então, e aí você fala, caramba, a pessoa guarda aquilo na manga. Não é uma ajuda, né? Não é uma. É uma realmente troca. é uma troca, né? E aí não está muito claro quais são os nossos direitos como cidadão, quais são os nossos deveres, né? Então, quando você fala essa questão de propor também cursos profissionalizantes ou até estar dentro de, assim, abrir para uma assembleia para que as pessoas falem realmente o que elas precisam, mas também como nessa parte da política pública, o negócio ser público de fato, muda tudo, sabe? Levar para as pessoas, principalmente da periferia, né, que a gente sabe muito bem que o discurso tem que ser muito claro, né? E na minha visão, eu cresci ouvindo uma coisa muito, muito superficial. A gente nunca sabia muito bem o que estava fazendo, o que deixava de fazer e ficava por isso mesmo, né? Sim. Então, quando fala que quando a gente detém o conhecimento, nós somos libertos, às vezes as pessoas acham que tudo isso é uma questão espiritual, né? Nossa. Não. Mas não, só que não. Verdade de expressão, né? E também de Sim, conhecimento. quando você tem o domínio sobre as coisas e você entende essas coisas, meu, a vida flui porque você não carrega a dúvida, né? Você não a margem é menor para você ser enganado, né? Então, eu acho que a população precisa ser educada para como lidar com essas questões. Como é que como numa situação de morte, por exemplo, onde eu vou? A população não sabe, porque ela chega lá e fala, olha, o cachorro mais barato é esse, o mais caro é esse. Entendeu? Ah, mas eu não posso pagar. Ah, você não pode? Então você fala com esse cara aqui, que é o candidato. Entendeu? Só não vai falar assim, ó, então você vem aqui que eu vou te passar o telefone da assistente social e ela vai te atender. Não, é o candidato. Que é o assistencialismo que a gente está falando. Quanto o que eu, resumidamente, nesse ponto, eu acho que é isso, né? Aquilo que é para ser um direito de todos, né, como cidadãos, osasquenses, no caso, que é a nossa cidade, acaba sendo um privilégio para uns, para que depois você seja cobrado disso em troca de voto. Sim. Então, assim, quem não tem acesso ao candidato não tem acesso ao serviço? Quem não conhece o vereador não vai ter acesso ao serviço? Né? É o jeitinho brasileiro que as pessoas falam, ah, o vereador tal, se falar com ele, a sua vaga na creche sai logo. Mas calma, a vaga tem que ser para todo mundo, a vaga não tem que ser para quem conhece o vereador, entendeu? Porque depois a conta chega, cara, e a conta vem com essa ideia de que você vai ter que votar. Quem é de igreja X ou para quem é de igreja Y, né? Porque tem muito essa questão da igreja também está muito enfatizada de os privilégios serem maiores para as pessoas da igreja. Cara, o benefício é para ser de todos, né? Todo mundo, todo mundo paga seus impostos aqui, né? E eu acho que essa questão do individualismo nosso também como sociedade, né? Tipo, tentar entender além dessa bolha, né, que é o que a gente fala bastante, dessa bolha individualista e pensar assim, tá, mas como sociedade, o que essa pessoa está fazendo? Né? Ele está me ajudando aqui, mas o que ele está me ajudando quando for mais 10 de mim? Né? Quando eu for num posto de saúde, né? Quando eu for, sei lá, ficar internado. Então, é aquela coisa de a gente começar a pensar mais como sociedade e menos como indivíduo, né? Sim. E essa questão de realmente ter essa. E olha, eu vou ser muito sincera, né? Eu acho que depois que eu comecei
conhecer como um ser social e político mesmo, né? Não faz muito tempo. Eu sou muito aberta quando eu falo em relação a isso. Sei lá, deve ser de uns 3 anos para cá, né? Que é quando eu comecei a realmente enxergar e estudar mais, falar, cara, será que isso faz sentido? Será que isso não parece estar certo, não parece estar coeso? A morte da Marielle Franco foi uma das coisas também, no seu caso, que foi aquela coisa de realmente te aflorar para a política, de falar assim, cara, eu preciso fazer algo a mais, mas eu lembro em 2018, com a morte dela, eu fiquei assim, caralho, que surreal isso. Tipo assim, a pessoa foi assassinada pelo Estado, né? Tipo assim, Estado no sentido. Porque foi alguma coisa voltada no meio onde ela estava inserida, né? Isso é muito claro. E ficou por isso mesmo, sabe? Até hoje. E ela lutava por direitos concisos, sabe? E aí é o que eu entro na questão da mulher negra na política. Não é porque, eu sou mulher negra, eu estou defendendo uma outra mulher negra. Não, é por causa que eu, como mulher preta, eu queria que outras pessoas que fossem igual a mim me representassem, porque pessoas pretas periféricas, de fato, estando lá na Câmara Municipal, estando ali no poder, elas vão estar no meu lugar de fala, sabe? Elas vão realmente saber o que eu preciso. É como qualquer outra coisa que você precisa que alguém te represente, né? Eu acho que a política é mais ou menos isso, sabe? Não é só uma questão assim racial, que já é muito forte, mas uma questão de representação, porque enquanto tiver lá um homem branco, hétero, que veio de uma classe média alta, ele não vai saber as minhas necessidades como mulher preta periférica, né? Então, esse lugar também de representatividade precisa estar dentro da política, porque senão a gente nunca vai conseguir sair de onde a gente está. Vai naquele ponto de sempre estar as mesmas pessoas, é isso que eu enxergo, Kai. E aí que falo, como você enxerga essa falta de representatividade, né, das mulheres, porque eu peguei esse dado agora, assim, muito recente, de que nós somos 3% das prefeitas no Brasil e 5% das vereadoras. No Brasil. No Brasil. Como você enxerga isso? Bom, isso é fruto do patriarcado, sem dúvida alguma. Uhum. Aí o que acontece é que mulher ainda vota em homem. Como é que nós fazemos para que isso mude? Não só isso, mas várias outras coisas. Educando as pessoas. Educando as pessoas para que isso aconteça. Então, a morte da Marielle trouxe isso muito latente, trouxe essa potência, essa revolução. Falando de Marielle, acredito que a eleição dos Estados Unidos com essa vice traz essa potência também. Dilma trouxe, porém, eu entendo que a Dilma ela sempre foi técnica, né? Ela era aquela mulher competente mas ela foi golpeada por conta de que ela era técnica, ela não era política, né? Uhum. Isso não é um defeito de forma alguma, é até uma qualidade, porque nós precisamos de pessoas técnicas na política. Mas é engraçado esse ponto da Dilma, né? Porque pensando no nosso governo atual, né? No nosso poder executivo atual, quantas coisas já fizeram, mas pelo fato de ser homem, não foi golpeado ainda, né? Inclusive, a pedalada fiscal aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Rolou, aconteceu, é legal, é legítimo. Mas, enfim. Mas aí isso também é fruto de machismo, né? Do patriarcado e do machismo, que é o que a gente está falando, né? Que, para quem não sabe, o patriarcado é essa questão de realmente ter uma cultura patriarcal que vem do âmbito masculino, né? Então, como se o poder no masculino e do homem sempre estivesse ali como centro de tudo,
né? É o que de insumos e de qualquer outra coisa que é pregado, que o homem é a cabeça, é o cabeça de tudo, né? Esse é o centro do patriarcado. E eu acho que o ponto muito enfatizado, é um bom ponto que você colocou, que aqui a gente está falando de mulheres negras, né? Mas se for abrir para mulheres ainda, é muito pouco, né? E aí a gente vai para a mulher preta, que é a base social ali da pirâmide. Que é o recorte do recorte do recorte. Que é uma coisa muito... O recorte porque é mulher, é recorte porque é mulher preta, e é recorte porque se é mulher preta, é mulher periférica, né? Eu espero que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas netas, bisnetas ou tataranetas, em suas épocas, não sejam associadas com pobreza, né? Mulher preta é pobre, porque nós ainda somos, de fato. Para cargos operacionais sempre, né? Sim. Eu vim de uma família, e eu tenho muito orgulho disso, mas eu vim de uma família onde todas as mulheres, por parte de mãe, todas foram empregadas domésticas, babás, e têm cargos operacionais até hoje, né? Eu fui a primeira mulher a me formar na faculdade por parte da família da minha mãe. De tirar carta. Então, são coisas assim que não é uma questão de mérito, né, meu em si, mas é o quanto isso é estrutural e a gente nem percebe, né, de que isso vai passando e a mulher preta, e todas são pretas, então, assim, é aquela coisa de sempre estar em serviços operacionais porque não tiveram opções, né, não tiveram como ser outras coisas. Por quê? Por falta de dinheiro, por falta de estrutura, por falta de conhecimento, mas o conhecimento devido à falta de estrutura. Ela perdeu 2/3 da vida dela trabalhando sem registro, porque sem FGTS, porque ela, como empregada doméstica, não tinha esse direito. Então, é muito crítico isso, que aí eu volto para o ponto das mulheres pretas no poder, né? Porque essa lei da empregada doméstica, por exemplo, ela veio de uma mulher que foi empregada doméstica. Sim. Então, parte do ponto de é importante a gente, nós como mulheres pretas, a gente conseguir se unir, e pessoas também que são empáticas a isso, porque quando a gente fala de ter mulheres no poder, não quer dizer que a gente são benefícios que vão ser associados a todo mundo, mas precisa ter tirar essa bolha social do patriarcado, sabe? Que já deu, né? Eu acho que quando atinge a mulher preta, atinge todo mundo. Exato. Porque a mulher preta está no fim do final. Quando a política pública for, quando a mulher preta tiver acesso a isso, todo mundo já teve, porque todo mundo veio antes da mulher preta. Né? É loucura. Por isso que a gente E eu acho que nós, como mulheres pretas, às vezes, não sei se talvez, né? Pode ser que sim. Talvez está mais para sim do que não. A gente, pelo menos, eu penso assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu tô sofrendo tudo isso por quem? Não vale a pena. Você chega uma hora no auge da dor que você fala, cara, isso aqui tá valendo para quem? Sabe? Parece que a gente nada. Porque nós estamos nadando e tem gente com bote, tem gente no barco. Iate, né? Que poderia muito bem estender a mão e falar, vem, eu vou te puxar, sabe? Isso não acontece, isso não rola. Então, e a gente continua nadando e a gente sabe que se a gente parar de nadar, a maré vai levar, a gente vai retroceder um montão, e não só nós, mas a sociedade como um todo. É como a Angela Davis fala, né? Quando uma mulher preta se posiciona, toda a sociedade, sabe, vem com ela abala a estrutura da sociedade. Então, eu acho que esse ponto da representatividade, a gente fala que é por nós, né? Só que não, é por uma sociedade em geral. Porque nós sustentamos essa sociedade, né? Nós estamos na base. De fato, é o último alicerce. É o que sustenta todo mundo. Então, eu acredito que nós podemos contribuir com a sociedade
entendeu? Em relação à organização dessa sociedade, a organizar essa sociedade e a fazer com que não só nós, mas todo mundo entenda o poder do posicionamento. Uhum. Eu tenho problema com as pessoas que não tomam partido. Eu tenho muito problema, sabe? Pode ser, Ju, pode ser o que for. E a omissão, ela é cruel. Porque quando você se omite, cara, se você se omitiu e a minoria ganhou, né? Os mais frágeis ganhou, beleza, ok. Mas quando você omite e os perversos ganham com isso, cara, você está contribuindo para essa perversidade. E aí é a primeira pessoa que fala assim, mas todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Não, não é. Amigo, eu estou aqui para te ajudar, sabe? Eu estou aqui para ajudar você a se ajudar. Uhum. Essa não... É igual eu postei no Twitter mesmo, né? Aquela questão de... eu também tenho muita... Eu acho que a gente evolui, né? Tipo assim, a nossa vida é evoluir. Mas hoje em dia eu penso assim que eu fico muito incomodada, mas vamos falar da nossa geração, assim, né? Galera jovem, que se omite em relação à política. Por quê? Porque assim, a gente tem tudo na nossa mão. Um Google você já sabe tudo. Tudo, o que é políticas públicas, qual que é a relação. Sabe por quê? Porque a gente se interessa por tanta coisa, né? Assim, cara, eu não vou me interessar por isso porque nunca muda. Tenta fazer um pouquinho da sua parte, sabe? Então, e aí eu fico mais indignada quando eu falo assim em relação à minha geração, porque a gente pode saber do que a gente quiser, a gente tem o mundo nas nossas mãos ali, sabe? E aí você se omitir e ainda falar assim que eu não me envolvo com política. Ninguém tá falando para você se envolver. Mas tenta procurar alguém para unir forças que consiga representar você ou a sociedade onde você vive ou a sua família, sabe, de uma forma mais clara, de uma forma mais honesta, né? O hip hop tem feito muito isso, né? O rap. Os caras assim que realmente eles estão em ascensão e é uma galera que fala assim, cara, por um bom tempo a gente era nós somos contra a gente era contra o Estado e era aquele rap assim mais machista, aquele rap um pouco mais incisivo na nossa dor, que não sei o quê. Hoje os caras eles são políticos porque eles sabem que a gente precisa mudar de uma outra forma, entende? Você vê a entrevista aí do Emicida, do Djonga, que eu tava vendo hoje, sabe? São caras que falam assim, cara, eu não sou um ser, eu não sou o que vou estar lá no poder, né? Mas eu tenho que me posicionar. E eu sei também que tem muita coisa errada que não vai mudar do dia para a noite. Mas o modo como me posiciono tem muita gente seguindo, sabe? Então, você vê que os caras enfatizam essa questão de que é importante também, sabe? Você pesquisar. E esse posicionamento acaba fazendo com que esse cara fique em ascensão, né? Seja respeitado. Porque, sinceramente, Ju, se você virar para mim e falar assim, olha, eu tenho o gerúndio e ele tem 10 seguidores. Só que se eu entro no gerúndio e eu vejo que o conteúdo é totalmente voltado para que a população preta brasileira seja enaltecida, cara, o seu blog, o seu site, a sua plataforma, ela é a melhor do mundo. E ela vai ser ótima. Agora, se você me fala assim, olha, eu tenho 13 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, e eu entro na sua plataforma e é um lixo, é tudo aquilo que a sociedade, tudo hit, tudo que diz. Você fala, mano, porque eu acho que nós começamos, pelo menos eu, né? Nós começamos a exigir qualidade, né? Nas nossas escolhas. Hoje a gente tem não só o Spotify, mas nós temos o YouTube e várias outras plataformas que fazem nós escolhermos.
Antes na rádio, cara, você não escolhia. Começava a tocar, você não gostava, você desligava, você trocava de rádio, mas você Era o tinha que... monopólio, era aquilo ali. Hoje em dia, você pode escolher o que você escuta. E não só o que você escuta, você pode escolher o que você veste, o que você usa no seu cabelo, o que você assiste, com quem você se relaciona e com as pessoas que você tem na sua rede social. É muito louco, porque assim, eu comecei com o gerúndio, por exemplo, e a ideia do gerúndio, aquilo que eu falei para você, né? De obviamente que eu vou acabar trazendo a pauta de racismo e tudo mais, mas o gerúndio ele é especificamente para trazer a autenticidade das pessoas, ou seja, eu vou trazer pessoas diversas, vou trazer, e as pessoas que quiserem vir, porque não é só eu trazer, né? As pessoas quererem vir. Mas é falar assim, a Karina, eu não quero que você fale sobre racismo, quero que você fale da Karina, candidata a vereadora, né? Que é estudante de psicologia. Eu quero, Juliana, não é para Juliana falar sobre racismo, a Juliana vai falar sobre a formação dela em marketing como comunicadora, né? Eu vou trazer o Limão, não para ele ficar falando sobre racismo, mas o Limão para ele falar que ele é um artista, né? Então, essas mazelas e essa questão do racismo agora, por exemplo, consciência negra, né? Tipo, você fala sobre racismo, mas, cara, racismo não é uma coisa que eu sou, é uma coisa que foi imposta a mim, né? Eu vim de reis e rainhas, como a gente vê nas músicas, a gente é descendente de reis e rainhas que foram escravizados, mas a escravidão não é o que define eles eram reis e rainhas, né? Profissionais que são pretos, são pessoas, sabe? É o que eles se definem que eles são, e não que terceiros definem eles. Então, eu acho que é muito importante esse ponto, né? Mas primeiro a gente tem que conscientizar como rede, né? Que é também um conceito do gerúndio. Eu não vou a nenhum lugar sozinha, né? Você não vai em nenhum lugar sozinha. Mas nós dois juntos já é uma outra parada, entendeu? Sim. Já é uma outra parada. É isso. E aí, sobre essa questão que a gente está falando da precariedade de conhecimento de políticas públicas, né? Eu acho que tem aquela coisa da alienação, e a alienação também ela é trabalhada no sentido de assim, se eu começar a dar conhecimento para essa pessoa sobre política, ela vai ficar sabendo muito sobre o assunto e vai começar a exigir de mim. Que foi aquilo que você conversou e você abriu para mim, que em junho de 2020, né, foi aprovado o projeto para reformas de estádios, que você falou, né, de quadras de futebol. 3 milhões e 300 reais até agora do cofre público da cidade. 3 milhões e 300 mil reais, é muita coisa. Mil já foram tirados dos cofres da cidade, porque um projeto, no meio de uma pandemia, foi aprovado para reformar estádio e quadras de futebol. Sim. Né? Que, né, eu não sei, né? Mas até onde eu sei, o futebol ele se joga no coletivo, né? E aí você fala assim, a pessoa vai reformar e vai jogar no meio de uma pandemia, né? E aí eu fico pensando, porque de uma forma muito pessoal, né? O meu pai, ele contraiu o coronavírus e teve 70% do pulmão comprometido, né? E quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito assustada, né? O meu irmão que me falou. Porque por mais que as coisas aconteçam de forma muito... A gente sabe de tudo que está acontecendo, mas parece que quando é com alguém muito próximo, assim, de você, você fica... É uma outra parada, assim, enfim. E pensando nessa questão do... Quando você me falou desses dados, eu pensei no meu pai como uma figura, assim, porque ele é uma pessoa que sempre gostou muito de futebol, sempre. Então ele joga futebol e tal, assim como meu irmão e tal. E aí eu fiquei pensando, né, que esses 3 milhões e 300... E ele, assim, ele foi pro... Quando ele ficou num posto de saúde de Carapicuíba, e foi transferido milagrosamente, até hoje eu não sei muito bem porquê, mas para um dos melhores hospitais que está tratando do coronavírus, que é o Ibirapuera, de tratamento do corona, que eu nem sei se mantém aberto, mas enfim. E aí, quando você me falou esse dado, eu pensei no meu pai na hora, porque eu falei, nossa, cara, o meu pai gosta muito de futebol, né?
mas eu fico pensando que no meio de uma pandemia, o que salvou ele foi o respirador. Uhum. E aí eu fico pensando mais ainda que, por exemplo, se esses 3.300.000 reais eles tivessem sido voltados para algum projeto em relação, algum projeto ali de urgência em relação ao coronavírus para hospitais de Osasco, seria uma outra história, né? E aí eu fico, aí ainda tive um pensamento maior no sentido de que assim, se meu pai tivesse sido transferido para um dos hospitais de Osasco que estava uma precariedade, pelo menos até onde eu soube de pessoas próximas que passaram por isso e que estão trabalhando na linha de frente, talvez ele nem estaria aqui para contar a história. Uhum. Então a questão não é o projeto em si, mas isso tudo é muito publicado, isso tudo é público, né? Só que a gente não sabe que isso pode ser, que a gente pode consultar isso. Mas é muito crítica a situação. Na hora que você comentou sobre isso comigo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Que é muito surreal o nível o nível do poder público da cidade, sabe? E o quanto a gente precisa pensar numa política realmente limpa, né? Sim, sem dúvida. E aí eu queria entender, assim, de uma forma resumida, até para as pessoas entenderem também, o papel de um vereador, de fato, né, de uma vereadora, e as suas principais propostas em relação a tudo isso, assim, na sua candidatura, o que você pretende fazer como vereadora. Vamos lá. O papel de um vereador, um dos papéis de um vereador é fiscalizar os feitos do prefeito. Tanto os feitos quanto os não feitos. Então, o vereador ele tem essa função, é o trabalho dele. É o trabalho dele verificar se existe médico nas UBSs, se as licitações estão corretas, se as OSs estão funcionando, se os hospitais estão funcionando da forma que deveria, as escolas, os cemitérios, por exemplo, as vias públicas. Então, tudo que é papel da prefeitura é fiscalizado pelo vereador. Também é papel do vereador fiscalizar os feitos dos secretários do prefeito. Então, tem secretário da saúde, secretário da educação, secretário do meio ambiente, do transporte, do trabalho, enfim. Também cabe ao vereador fiscalizar essas pessoas para ver se a gestão dessas pessoas está correta, se está tudo funcionando. Ponto. Também é papel do vereador propor projetos de leis que fomente a população, que ajude a população de alguma forma. Seja ela com emprego e renda, seja ela com acessibilidade, seja no transporte, seja na saúde, na educação. Então, projetos de lei que assegure esse cidadão de forma clara e assista às demandas reais da população. Uhum. Ponto. Esses são os papéis do vereador. É claro que isso abrange várias outras situações, mas essas são as principais, os nichos principais. E isso é muito importante. É muito importante nós termos em mente que o papel do vereador são este, aquele, e é isso que deve ser feito. Se você não faz isso, você está cometendo um crime, porque você se propôs, você foi eleito para aquilo. E se isso não está acontecendo, você está burlando, né? Você está deixando a gestão pública deficiente, faltando, né? Em relação às minhas propostas, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu participo da Agenda Marielle Franco. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de dizer isso, eu vou dizer. Eu acho muito importante o legado que essa mulher deixou, né? E acho que ela vive mais do que nunca, sem dúvida. Mas eu estava numa outra reunião antes dessa entrevista e eu falei muito sobre reparação. Eu acho que reparação
é um dos nichos das minhas propostas. Tudo se resume em reparação. Porque eu acho que não só na cidade de Osasco, mas falando da cidade de Osasco, existe muita coisa que precisa ser reparada. E a gente precisa fazer esse trabalho de base para que outras coisas melhores aconteçam. Ou nós tenhamos a possibilidade de pensar que pode ser que aconteça. Uhum. Porque, assim, por exemplo, é igual aquilo que você comentou comigo, né? Quando você vai chegar numa comunidade, vai falar assim, gente, vamos falar, e subir num palanque e falar, vamos falar sobre feminismo, sobre, sei lá mais o quê, enfim, sobre apoio à cultura, a pessoa vai ficar te olhando, tá, mas meu gás acabou, sabe? Minha conta de luz está atrasada, sabe? Eu não tenho saneamento básico. Então, por isso que eu acho que essa questão da reparação que você coloca na sua proposta, antes mesmo de propor algo novo, é muito importante, né? Porque realmente vai se ter, se há necessário o assistencialismo, o problema dele é ele ser ele ser uma moeda de troca, né? Eu acho que a partir do momento que você está ali ali como uma cadeira de uma vereadora é diferente, porque aí você realmente precisa fiscalizar e entender o que está de errado para tentar assistenciar de fato, né? Sim. Agora, você antes disso fazer com que isso aconteça para você ser para você se candidatar, né? Para você comprar um voto é que é o problema, né? Sim. E é isso. Eu acho que é um trabalho de formiga, passinho de formiga. É um trabalho coletivo, é um trabalho técnico, mas também é um trabalho de sensibilidade. E eu acho muito... é isso. Porque são responsabilidades que mudam destinos. Com certeza. Que traz um novo sentido para vidas. Uhum. E aí você fala, uau! Né? Dos projetos que você coloca, que é muito legal enfatizar aqui, essas particularidades como o povo preto, né, que a gente às vezes passa despercebido e não tem nem muita noção, né, que é a questão obstétrica nos hospitais, né, em relação às mulheres pretas, a questão, toda essa assistência da saúde, né, para as pessoas periféricas é muito mais difícil, né? Isso também está ligado ao racismo, né? Totalmente. E a questões também de gênero, né? Uma das coisas também que você fala é dos grupos de assistência para jovens da comunidade LGBTQIA+, porque isso é muito importante, né? A gente tem, assim, você ouve cada comentário, né? Mas eu, por exemplo, tenho amigos homossexuais que todos eles falam para mim que é muito difícil esse encontro, né? E a maioria deles teve muito apoio da família, mas eu fico pensando em jovens que já se mataram, sabe? E jovens que não têm o apoio da família, que são expulsos de casa por ter uma opção sexual diferente, sabe? E aí você fica pensando, meu Deus, por quê, né? Como assim? Né? E que o poder público poderia muito bem ajudar, né? Essas pessoas também. Ignora. Como que a gente identifica nessas questões? Com dados. Mas são dados, muitas vezes, subnotificados. Por exemplo, tem um dado que diz que 89% das pessoas que morreram em menos de uma semana de coronavírus são pessoas pretas. 89%. Aí você fala assim, mano, não é possível isso. Porque o genocídio da população preta ainda acontece e vai continuar acontecendo. Quando a gente vê que no Brasil tem 5 milhões e 500 mil crianças que não têm o pai no registro, e 80% dessas crianças são pretas,
fala, mano, tem alguma coisa errada. E são números, Ju, não dá para você contestar números. Como é que a gente vai combater isso? Reeducando a população. Começando por quem? Pelas crianças. Entendeu? Quem? As crianças. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu acho que é muito importante colocar aqui, né, que não é nada leviano, né, cara, não é um discurso assim de salvar o mundo, né, de salvar a cidade de Osasco em uma semana, nunca, né, mas eu acho que o ponto crucial aqui é a gente como cidadão fazer a nossa parte de pelo menos pesquisar, sabe, ó, deixa eu ver, eu não tenho muito bem quem votar, eu não sei muito bem, mas eu acho que é importante, pelo menos, eu ver as causas, né? Os projetos, não simplesmente deixar para lá e achar que nunca vai mudar, sabe? Nunca vai mudar, porque é isso que faz com que o sistema continue sendo o mesmo. É essa a intenção deles, né? A intenção deles é que a gente nunca mude mesmo. A intenção deles é que, assim, é bom que essa galera não saiba de nada mesmo, porque aí não sabendo de nada nunca que vai me cobrar, entendeu? No máximo eu dou um negócio aqui e é isso, sabe? E é assim, eu agradeço demais pelo seu tempo e pela que você tá, né? Com essa agenda aí, principalmente faltando uma semana. Nem me fale. Mas eu quero pegar mais que o gerúndio, enfim, eu falo como gerúndio, né? E falo como eu também, te apoia demais. Eu acho que não só pelo fato de ser minha vizinha, mas esse é um fato muito importante, porque você, como pessoa periférica, entende muito bem que a parada é muito mais embaixo, né? Mas sim. Eu acho que pelas causas e pelos projetos que vale muito a pena e que a gente realmente, mesmo sendo um passo de formiga, eu entendo que a gente tem uma ferramenta muito importante que é o voto, né? Então eu me sinto muito privilegiada. Eu costumo dizer, né, que eu amo estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Eu amo, eu adoro, eu tenho uma atração intelectual e obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. Domingo está aí. Domingo está aí, 5777. 5777. E é isso, nós estamos de fato para redefinir histórias, sabe? Para que as coisas comecem a mudar e no passinho de formiga mesmo, né? É isso. Em nós e através de nós. Não, mas agora é a nossa vez mesmo. Agora é a nossa vez. Tamo junto, mano. É isso.